Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma vez, este domingo, reunidos com o coração, amém? Para louvar e engrandecer o nosso Deus, cultuar o nome do nosso Deus maravilhoso, dizer o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é bom. Nós podemos afirmar isso, que o nosso Deus continua sendo bom, continua sendo Deus, independente do que esteja acontecendo. Se lembra de que Deus está no controle de tudo. Nós não temos o que temer, porque Deus continua no controle de tudo. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos agradecer ao nosso Deus pela vida, por mais esse dia, pelo respirar, pela vida, pela salvação que há em Cristo Jesus. Eleve o seu coração nesse momento a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, dizendo que o nosso maior prazer é louvar o Senhor. Que isso seja verdade na sua vida, que isso seja uma realidade para você, que o seu maior prazer seja estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração, adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar.
Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa acompanhando a nossa transmissão aqui online, você que tem participado de todas as programações de nossa igreja. Nós estamos aqui em mais uma EBD, em mais uma escola bíblica dominical, no intuito de obter um conhecimento maior acerca da palavra de Deus, acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. E desde já, nós somos gratos pela sua presença aqui, da sua participação, e que assim Deus continue a te abençoar, continue a abençoar a sua família, a sua casa. Por falarmos em família, no último dia 15, a última sexta-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. Eu não sei se você estava ligado nesse acontecimento aí, mas essa foi uma data deliberada exatamente por uma Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Eles resolveram promover esse dia exatamente para ter uma comemoração no que diz respeito à família. O intuito deles também era, de repente, fazer ali alguns projetos visando perceber o que tem acontecido, para onde a família tem ido, o que tem acontecido no seio do ambiente familiar. Então foi uma data muito importante estabelecida ali na ONU, e a gente sabe que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, também comemora em todo mês de maio o mês da família. Infelizmente nós não estamos aqui para comemorar juntos fisicamente, mas podemos comemorar cada um na sua casa, aí nesse mesmo intuito, nesse mesmo objetivo, de louvarmos, de celebrarmos a Deus, porque família nós sabemos que é um propósito dele, família é um projeto do Senhor Deus. Todos nós sabemos que família é aquele núcleo da sociedade, né? Muitos dizem, aí eu lembro que desde pequenininho na escola a gente aprendia que a família é a célula-mãe da sociedade. E é exatamente por conta disso nós podemos dizer que tudo aquilo que tem acontecido na sociedade é um reflexo daquilo que acontece nas nossas famílias, dentro do nosso lar. E é exatamente por conta disso, meus queridos, que quando nós olhamos para a sociedade ao nosso redor e percebemos que algo não está dando certo, as coisas estão virando assim um ambiente totalmente impróprio, as coisas estão fora de controle, nós precisamos ter essa percepção de que tudo isso se iniciou dentro de casa. Tudo isso teve um início dentro das famílias. E aí nós começamos a perceber que na nossa sociedade existem as chamadas famílias tradicionais, existem as chamadas famílias mosaico ou famílias mistas, existem as famílias onde existe apenas a figura do pai, outras famílias apenas a figura da mãe, são as famosas famílias monoparentais. Existem também as chamadas famílias adotivas, existem as famílias onde tem apenas pessoas do mesmo sexo, os pais são do mesmo sexo, e a sociedade quer impor isso de tal maneira dizendo que está tudo normal. Essa é qualificada como sendo a família moderna, família moderna. Mas quando nós olhamos para essa realidade, meus queridos, não importa o status da família, se são pais divorciados, se são pais solteiros, se são pais que estão casados, ou talvez juntados, pais que estão ali enrolados, enfim, não importa o nome que a gente dê para o tipo de família. Algo que a gente precisa reconhecer é que todos nós, como seres humanos, como pessoas, nós precisamos de ajuda para sabermos lidar com outras pessoas, sabermos lidar com situações dentro dos nossos relacionamentos. E graças a Deus nós temos algo muito importante ao nosso favor, que é a presença do próprio Deus, a presença do próprio Cristo Jesus em nós, através do Espírito Santo dele, direcionando a cada um de nós, direcionando as nossas vidas, através da sua palavra. Como eu falei anteriormente, nós fomos presenteados por Cristo Jesus com a presença do Espírito Santo do Senhor, que nos direciona, que ilumina a nossa mente, de maneira que podemos entender agora qual é a vontade de Deus para as nossas famílias, para o nosso casamento, para o nosso lar. Então, meus queridos, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre casamento e família? O que ela nos ensina acerca desse tema tão importante? Será que a Bíblia está atualizada? Será que o que a Bíblia ensina ainda é relevante para os nossos dias? Será que aquilo que tem se tentado impor nas nossas vidas como sendo uma família moderna, será que tem um amparo bíblico? Vamos perceber o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 18 ao 21, que nos diz assim a palavra de Deus: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor.
Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Meus queridos, este e tantos outros textos bíblicos nos ensinam acerca de casamento, acerca de família, e nós precisamos perceber algumas situações em que o texto demonstra a cada um de nós aqui, no intuito de sermos ensinados pelo próprio Deus, orientados pelo Espírito Santo do Senhor, a termos relacionamentos proveitosos aqui nessa vida, relacionamentos guiados por Deus. E olha que interessante, o texto aqui no versículo 18 já abre dizendo o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Existe algo interessante aqui que eu percebi nesse texto, e acredito que você percebeu também, e a gente pode compartilhar essa realidade, que o texto já abre falando das mulheres, das esposas, mulheres que muitas vezes ficam com o pé atrás quando ouvem essa palavra submissão. Mas peraí, como é que eu tenho que ser submissa ao marido? Mas percebam, meus queridos, o texto já começa falando a respeito das mulheres. Esposas, sede submissas ao marido. O que o texto está nos ensinando aqui não é a respeito de um subjugar. O texto não começa dizendo que o homem é muito melhor do que a mulher e ele tem que estar à frente em todas as situações. O texto não ensina isso para a gente, porque senão o texto começaria: maridos, subjuguem as suas esposas. Mas o texto não começa assim. O texto começa por aquele elo onde o próprio Deus nos mostrou que todos nós somos dependentes dele. Onde muitas vezes a sociedade quer mostrar que as mulheres são o elo mais frágil, o próprio Deus reconhece isso e demonstra que todos os seres humanos, todas as pessoas são totalmente dependentes dele. E aí a palavra de Deus nos ensina: esposa, sede submissos ao seu marido, exatamente por conta disso. De que eu quero destacar aqui é que a liderança do marido não é uma liderança de dominação sobre a esposa. Meus queridos, a palavra de Deus não abre brechas, não abre margens para isso. A palavra de Deus não nos induz a fazermos com que a nossa interpretação seja no sentido dos maridos abusarem de suas esposas, dos maridos serem autoritários com as suas esposas, dos maridos relacionarem com as suas esposas simplesmente no intuito de atender os seus caprichos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A liderança do marido tem que ter uma característica essencial e que o próprio texto nos ensina aqui, que é uma liderança que serve. Para pensar um pouquinho a respeito disso. Maridos, tenhamos todos essa noção de que a nossa liderança dentro da nossa casa é uma liderança que serve. Quando a gente olha para grandes líderes mundiais que de repente você conhece, grandes líderes que talvez você já conheceu um dia, ou pessoas que você já ouviu falar, pense comigo, governantes, CEOs de empresas aí, treinadores de equipes de esportes, pastores e tantos outros líderes, percebam uma característica que esses grandes líderes têm em comum. Nós percebemos que a sua eficácia, nós percebemos que o seu sucesso dentro dessa liderança é exatamente pelo fato de que eles são servos. Eles servem enquanto lideram. Esses líderes, eles estão muito mais preocupados com o sucesso daquelas pessoas das quais eles lideram do que o sucesso deles mesmos. São líderes que servem, e esse é o ensinamento bíblico, meus queridos. Os maridos são chamados por Deus para serem líderes que servem. E Paulo levou esse mesmo ensinamento à igreja de Éfeso, quando ele disse o seguinte, lá em Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a liderança bíblica do marido aqui, meus queridos, é baseado no modelo de liderança do próprio Cristo Jesus. E é isso que todos nós precisamos aprender como maridos, a servir as nossas esposas, a liderar nesse ambiente do serviço, porque o próprio Cristo Jesus ensinou isso aos seus discípulos. O próprio Cristo Jesus tem nos ensinado isso ainda hoje através da sua palavra. Ele é o nosso grande exemplo, o nosso grande líder que está aqui para nos servir. Não servir aos nossos desejos, não servir aos nossos caprichos, mas Ele nos serviu com a nossa maior e grande necessidade, que é a nossa salvação, o perdão dos pecados. O nosso relacionamento agora com Deus está aberto e foi possível apenas por causa de Cristo Jesus, porque Ele se fez servo
porque Ele viveu uma vida perfeita no nosso lugar, algo que nós não conseguiríamos viver, Ele viveu no nosso lugar. E assim foi até a cruz do Calvário, para morrer por cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E assim, meus queridos, somos ensinados que o próprio Cristo Jesus deu a sua vida pela igreja. O próprio Cristo Jesus deu a sua vida pela sua noiva. E assim Paulo exorta aos maridos a terem esse tipo de amor por sua esposa, um amor sacrificial. E eu pergunto para você hoje, marido, será que você está disposto a morrer por sua esposa? Será que você está disposto a entregar a sua vida por ela? Você tem tido cada dia mais esse amor sacrificial por ela? Você tem tido esse amor que você tem um deleite maior em servir a sua esposa do que ser servido? Nós precisamos pensar a respeito disso. Vale a pena pensarmos acerca disso, porque é exatamente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina acerca de relacionamentos na família, acerca de casamento, acerca de famílias que agradam ao Senhor Deus. O papel da esposa, dentro aqui desse contexto cristão, dentro de uma família que busca servir ao Senhor Deus, uma família bíblica, digamos assim, é exatamente essa ideia de respeitar, de seguir a liderança do seu marido. Mas em que sentido, meus queridos? Quando a esposa percebe que o seu marido está disposto a servi-la, é esse estilo de liderança que ela deve seguir. É esse estilo de liderança que ela deve respeitar. É claro que quando a liderança do marido se afasta totalmente dos propósitos do Senhor Deus, não há que se falar em submissão da mulher ao marido. Nós não precisamos nem tocar nesse assunto, por isso que o versículo 19 diz: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com a amargura. Olha o que o versículo traz para cada um de nós aqui, mais essa realidade da posição do marido, de um amor sacrificial, de um amor sem medida, de um amor que faz com que ele sirva a sua esposa e nunca a trate com amargura, nunca a despreze, nunca venha a se sobrepor a ela, não, mas o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, o autoritarismo, a autoafirmação, o egoísmo, tudo isso está descartado dentro de um ambiente familiar cristão. Precisa ser rechaçado por cada um de nós. Nós precisamos perceber o modelo de liderança de Cristo Jesus para que nós, maridos, venhamos a agir de igual forma com as nossas esposas, com o nosso lar, na educação dos filhos. E as esposas, de igual forma, têm que perceber, visualizar, enxergar em seus maridos o mesmo modelo de liderança de Cristo Jesus, para que assim, de fato, elas venham a ser submissas, não no sentido de estarem subjugadas, mas perceberem o quanto elas são amadas por seus maridos, o quanto eles as servem, exatamente porque existe esse amor que, como a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos entender que tem que ser a realidade das nossas vidas, um amor que tudo sofre, tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta, um amor que, é claro, na sua forma perfeita, é o amor de Deus por nós. Mas nós podemos experimentar esse amor, porque experimentamos ele no próprio Cristo Jesus, que habita em nós, que está em nós através do seu Santo Espírito. Nós não conseguimos externar esse amor de forma plena exatamente porque somos pecadores, mas vale a pena tentarmos viver dessa maneira, tentarmos porque a própria palavra do Senhor nos estimula a vivermos dessa maneira. Portanto, esposas, sejam submissos aos seus maridos e percebam na vida deles um amor sacrificial pelas suas vidas. Maridos, amem as suas esposas, sirvam as suas esposas em nome de Jesus. Foi exatamente o que Paulo ensinou à igreja de Éfeso, dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Exatamente porque não existe ninguém melhor do que ninguém, o marido não é melhor do que a esposa não é melhor do que o marido, os filhos não são melhores que os pais, nem os pais melhores que os filhos. Mas no ambiente familiar cristão, um está sujeito ao outro, um visa buscar o melhor para o outro. E por fim, meus queridos, não menos importante, aqui nós somos ensinados nos versículos 20 e 21 que os filhos devem obediência, devem respeitar os seus pais. Filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Percebam que o texto nos ensina a respeito de uma gratidão diante de Deus em relação à obediência dos filhos aos pais, exatamente porque os pais têm ensinado os seus filhos os caminhos do Senhor. E não existe um outro ensinamento, meus queridos, não existe um outro ensinamento melhor do que ser ensinado, do que ser educado diante da palavra do Senhor Deus. Por isso, pais,
abençoem os seus filhos. Pais, ensinem os seus filhos os caminhos do Senhor. Como eu fico feliz em participar das lives da UCP aqui e perceber que os pais têm incentivado seus filhos, as suas crianças, elas têm aprendido ali a cada semana, a cada quinta-feira, a cada domingo, uma historinha diferente a respeito da palavra de Deus, uma história que as motiva a cada dia mais a buscarem a presença do Senhor Deus. Com certeza vocês pais têm sido impactados por Deus já de forma perceptível, olhando para suas crianças, olhando para os seus filhos e percebendo neles a presença de Cristo Jesus. Por isso, pais, incentivem seus filhos a buscarem mais a leitura bíblica, os ensinem todos os dias, ensinem a respeito da palavra do Senhor Deus. E aqui o versículo 21 diz o seguinte: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, ensinem a palavra do Senhor. Ensinem, eduquem diante da palavra do Senhor. Para que irritar os seus filhos? O texto já deixa claro para cada um de nós aqui, isso traz desânimo para a vida deles. Mas no momento em que vocês ensinam a palavra do Senhor Deus, com certeza é algo que revigora a vida dos seus filhos. Traz um renovo, traz força para a vida dos seus filhos e para a vida de cada um de vocês, pais. Sejam agentes abençoadores na vida de seus filhos, em nome de Jesus. E percebam, meus queridos, que existe um tema em comum aqui, em toda essa relação familiar, de marido com esposa, esposa com marido, de pais com filhos. Esse tema em comum é exatamente o fato de colocarmos as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Será que você conseguiu enxergar isso no texto aqui? O tema principal é a ideia, a realidade de que precisamos servir uns aos outros, precisamos estar submissos, sujeitos uns aos outros. A submissão é para todos. E é claro que nós entendemos a realidade de que somos falhos. Nós somos pecadores, nós falhamos na liderança, nós falhamos na submissão, nós falhamos na obediência. E isso, claro que traz vários transtornos para dentro dos nossos relacionamentos, tanto relacionamentos familiares quanto na sociedade em geral. Já que nós vimos que a sociedade é o reflexo da família, o fato de sermos pecadores causa transtornos nesses relacionamentos. Por isso, meus queridos, eu te incentivo a juntos não tirarmos os nossos olhares de Cristo Jesus. Nós vamos estar com o nosso olhar firme para a pessoa de Cristo Jesus, o nosso modelo de liderança, o nosso exemplo de liderança, uma liderança que serve, uma liderança humilde, uma liderança que ama. Nós precisamos nos submeter a Ele, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos não conseguimos liderar, sozinhos não conseguimos buscar essa submissão, sermos submissos, sozinhos não conseguimos obedecer. Precisamos de Cristo Jesus para que todas essas coisas sejam exercitadas nas nossas vidas. Lembrem-se que quando Paulo escreveu tudo isso aqui, trouxe um choque para a cultura da época. Maridos, crianças, na época de Paulo, aqui no primeiro século, eram como se fossem mercadoria, eram propriedade. Um casamento era basicamente um negócio a ser tratado, um contrato a ser feito. Isso trouxe um caos ali no meio da sociedade, quando Paulo disse: olha, vocês têm que servir uns aos outros, vocês têm que estar submissos uns aos outros. E perceba que quando nós olhamos para a sociedade de hoje, não é nada diferente, porque a palavra de Deus continua causando transtornos na vida de muitos. A palavra de Deus continua entrando em choque, muitas vezes com aquilo que o mundo tem ensinado. Mas se nós somos discípulos de Cristo Jesus, nós entendemos que a nossa submissão está em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso modelo de liderança, Ele é o nosso modelo de submissão, Ele é o nosso modelo de obediência, porque nesse mundo onde a regra é eu em primeiro lugar, sempre vai ficar difícil a gente buscar servir o próximo, servir o outro. O servir o outro vai ser como se a gente estivesse andando realmente contra a maré, nadando contra a maré. Mas pense comigo, meu querido irmão, minha querida irmã, como seria maravilhoso se ao invés de buscarmos o nosso eu, de satisfazer a nossa própria vontade, se estivermos buscando sempre servir o nosso próximo, servir a nossa esposa, servir os nossos filhos, esposa servindo o marido, servindo filhos, filhos servindo seus pais, irmão servindo seu irmão. Como seria maravilhoso. E existe uma forma disso acontecer. Claro que não na sua forma plena, mas já podemos presenciar o reino de Deus que está entre nós. E tudo isso buscamos através da pessoa de Cristo Jesus.
como família cristã, como igreja de Cristo Jesus, meus queridos, vamos pedir a Deus que nos abençoe nisso, que nos ajude nessa realidade de buscarmos nos identificar cada dia mais com a pessoa de Cristo Jesus, para que o nosso casamento, a nossa família, esteja cada dia mais centrada em Cristo Jesus, porque é em nome dele que a gente faz todas as coisas, é em nome dele que nós oramos, é em nome dele que nós nos reunimos e é em nome de Cristo Jesus que nós glorificamos ao nosso Deus e Pai. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. E lembrando, meus queridos, que cada classe aí está na descrição, no link aí abaixo do seu vídeo aí no YouTube. Lembrando que a classe de vida cristã continuará aqui nesse link do YouTube. A classe da UMP, a classe da UPA estarão se reunindo no aplicativo Zoom. As demais classes aí já têm a sua forma de estabelecer o seu encontro. Como eu disse, já está aí descrito na descrição do vídeo aí, no link do YouTube que você tem assistido. E participe sempre dessas aulas, porque com certeza tem sido algo abençoador para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã de escola bíblica dominical, mais um momento em que vamos aprender um pouco mais da Tua palavra agora nas classes. Abençoe, Deus, cada professor, continue capacitando cada professor, para que a Tua palavra seja transmitida de forma fácil, de forma simples, de forma com que chegue aos ouvidos de todas as pessoas, abrindo mentes, iluminando, Deus, mentes ali, de maneira com que a palavra do Senhor encontre abrigo, encontre morada. Pai querido, muito obrigado por essa ferramenta tão preciosa que nós temos utilizado, que é a internet. Nos ajude, Deus, a espalhar a Tua palavra, que possamos ser incentivados dia após dia a usar essa ferramenta como forma de bênção, como uma forma de abençoar pessoas. E é em nome de Cristo Jesus, Deus, que nós oramos, pedindo para que cada aula a ser ministrada aqui seja bênção na vida de nossos irmãos e irmãs. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom dia, irmãos, estamos novamente juntos. Obrigado pela companhia. Já pudemos ouvir cânticos de adoração ao nosso Deus. E agora nós damos início à nossa escola bíblica dominical. No último domingo, nós encerramos as lições da revista. E por uma decisão dos 4 professores, nós, nesses 10 próximos domingos, nós vamos estudar um livro, que é um livro de uma série Heróis da Fé, e nós vamos iniciar estudando o livro de Elias. Elias, um homem de heroísmo e humildade. Esse livro é do Charles Schindel e é um livro que vai muito nos falar ao coração. E nós vamos, nessa primeira lição, conhecer um pouquinho da história de Elias, dos reis que sucederam ao profeta. Nós vamos trabalhar um pouquinho do reino do norte, porque o reinado, ele se dividiu no reino de Salomão, quando Salomão morreu. Aí iniciou uma guerra civil e se dividiu em reino do norte e reino do sul. Então nós vamos, não tem como nós estudarmos a vida de um profeta sem a gente conhecer ou a gente viajar na sua história, no pano de fundo que antecedeu a vida desse profeta. Então eu peço que os irmãos que já conhecem a história tenham um pouquinho de paciência, porque é a primeira aula e o livro sugere que a gente faça uma introdução falando um pouquinho dos reinados de Saul, Davi e Salomão, a divisão dos reinos, reino norte e reino sul, para nessa divisão de reino norte e reino sul, a gente introduza na história o profeta Elias.
Irmãos, que profeta maravilhoso, que livro edificador. Como nós vamos aprender nesses domingos a respeito de um homem que veio como um relâmpago, como uma flecha, que mandou o seu recado e rapidamente saiu de cena. Elias era um homem que, vocês devem conhecer a história, um homem rude, um homem do campo, um homem queimado pelo sol, um homem de uma cidadezinha pouco conhecida, chamada Tisbê, por isso que é Elias o Tesbita, lá em Gileade, na província da Transjordânia. Nós vamos conhecer a história desse homem que chegou na hora H e mudou a história do povo de Israel. Mas antes, eu vou tentar ser bem breve, para a gente lembrar que antes da chegada do profeta, e bem antes, nós tivemos o reinado de 120 anos de 3 reis. 3 reis que foram reis que deram continuidade à história, amavam a Deus, faziam as coisas para servir a esse Deus e deram ao povo de Israel, ao povo israelita, a continuidade daquilo que eles haviam aprendido lá na trajetória deles com Moisés. Lembrem que Moisés entregou o povo a Josué, que entrou na terra prometida. Esse povo, essas nações, elas foram governadas por esses 3 reis. Saul, logo após Saul, Davi, e logo após Davi, a morte de Davi, assume seu filho Salomão. Eu queria destacar que Davi, ele foi um rei que conquistou e que buscou conquistar vários reinados, e Davi foi um grande estrategista e conseguiu grandes proezas. Davi tinha um sonho no seu coração, que era a construção de um grande templo em Jerusalém. Davi não conseguiu realizar esse sonho porque ele faleceu antes. Mas seu filho Salomão, logo que assumiu o reinado, Salomão construiu o grande templo de Jerusalém, o templo de Salomão em Jerusalém. Jerusalém se tornou a capital política e a capital religiosa desses reinados, desse grande reinado. Então, nós aprendemos nessa introdução rápida que nós tivemos em 120 anos 3 reis. Saul, 40 anos em média, Davi, 40 anos em média e Salomão, 40 anos em média. Salomão, no final, todo mundo sabe da história de Salomão, a sua sabedoria, relatado na Bíblia, um homem que nos ensina muito, mas Salomão teve alguns escorregões, como qualquer outro homem da Bíblia. Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Essas mulheres que Salomão trazia para dentro de casa ou para dentro do seu reinado eram mulheres que vinham de outras regiões, de outros reinos e que também tinham outras crenças. Essas mulheres, algumas delas introduziram no coração de Salomão a adoração. Inclusive, Salomão ofereceu sacrifício ao deus Moloque. E Salomão, nessas idas e vindas e no final da sua vida, o reino foi dividido. Salomão morre e o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. Por que eu estou fazendo essa introdução? Essa introdução se faz necessário para que possamos entender o pano de fundo e quando que Elias, o profeta, entra na história. Quando o reinado é dividido, um reinado que era único se transforma em reino do norte e reino do sul. O reino do sul, na minha mão esquerda aqui, ficou dividido e teve como o primeiro rei Roboão. Roboão era filho de Salomão. E Roboão, reino do sul, é igual a também reino de Judá. Ficou com 2 tribos, Judá e com a tribo de Benjamim. O reino do norte, à minha direita, ficou como primeiro rei Jeroboão. Jeroboão, se 2 tribos ficaram aqui no reino do sul, as outras 10 tribos, porque são 12 tribos, ficaram com o rei Jeroboão. Jeroboão, vou tirar o reino do sul aqui e vou entrar com Jeroboão na minha mão direita. Jeroboão
foi um rei que começou a sua trajetória desviando o povo e levando o povo a uma adoração de imagens, tirando do povo todo aquilo que o povo havia presenciado e vivido com os últimos 3 reinados. Conta-se a história que mesmo na divisão, como eu já tinha dito antes, quando se dividiu o Reino do Sul e Reino do Norte, no Reino do Sul, à minha esquerda, ficou Jerusalém. Como eu disse, Jerusalém era a capital política e religiosa. Tinha o grande templo de Jerusalém, o grande templo de Salomão estava localizado em Jerusalém. Então o pessoal, as 10 tribos, o povo que morava no Reino do Norte, descia para Jerusalém para adoração. Jeroboão, ele era inseguro, ele tinha medo. O que ele fez? Ele falou, o povo está descendo para adorar em Jerusalém. Jerusalém tem um outro rei, um outro governante, um outro monarca. Esse povo, rapidamente eles vão se desviar, eles vão constituir um único reino e vão me destruir. O que Jeroboão fez? Imagina no mapa que Jerusalém está embaixo e o Reino do Sul está embaixo e o Reino do Norte está em cima. Mais ou menos isso no mapinha lá do que a gente quer falar. O Jeroboão, ele constrói logo aqui em cima de Jerusalém o primeiro templo, um templo religioso em Betel. Se vocês pegarem no mapa aí, pode vocês verem no mapa, Betel está um pouquinho acima de Jerusalém e Betel pertencia ao Reino do Norte. Jeroboão constrói um templo e coloca naquele templo um bezerro de ouro e passa a exigir, e proíbe que o seu povo desça a Jerusalém para adorar e comece a adorar ali em Betel. Passado mais alguns anos, Jeroboão, ainda preocupado, ele constrói um outro templo ainda mais acima, na cidade de Dan. Então Jeroboão constrói um outro templo, também um templo religioso, um grande templo religioso, e coloca dentro daquele templo um outro bezerro de ouro. Então Jeroboão é o primeiro rei do Reino do Norte, e Jeroboão introduz aquele povo que até então tinha experimentado todas as delícias dos milagres de Deus, eles começam a experimentar a idolatria, adorar a um bezerro de ouro. Então o Reino do Norte começou sendo governado com o primeiro rei, Jeroboão, que introduz ao povo adoração a outros deuses. No passar, com a morte de Jeroboão, assume seu filho. O segundo herdeiro de Jeroboão, ele ficou apenas 2 anos no poder. E ele reinou 2 anos, e ele se chamava Nadab, e ele foi assassinado pelo seu sucessor, Baasa. Ou seja, Jeroboão introduziu ao povo a adoração, a idolatria. Jeroboão foi um rei perverso, um rei que levou assim o povo a se desviar totalmente da palavra de Deus. Seu filho assume, fica 2 anos e logo é assassinado pelo seu sucessor Baasa. Isso está em 1 Reis 15, 29 e 30, e Jeroboão, a história de Jeroboão está em 1 Reis 14, 20, 15 e 25, se vocês quiserem aí pesquisar na Bíblia. No início, então, nós temos aí 2 reis no norte que eram ruins, sanguinários e desobedientes a Deus. Logo após a sucessão de Baasa, vem seu filho Elá. Elá, olha também a história, irmãos. Elá foi assassinado por Zinri. Elá estava na casa do seu mordomo, bebendo, se prostituindo, numa festa tremenda, e seu mordomo vem, pega-o já meio embriagado e o mata, o fere, tira a sua vida. Logo após o assassinato de Elá, eu queria destacar que assume Onri. Onri, segundo a palavra de Deus,
foi um dos piores reis da história de Israel. Onre conquistou Samaria, não sei se os irmãos lembram, e Onre construiu em Samaria o primeiro templo. Onre construiu em Samaria a capital política do Reino do Norte. Já existiam os dois templos construídos por Jeroboão, então já tinha se transformado em capital religiosa, e Onre constrói agora em Samaria, também no Reino do Norte, a capital política. E Onre levou o povo assim totalmente à destruição, à adoração. Onre foi altamente perverso. Onre foi um rei que desabonou tudo aquilo que Deus havia planejado. Isso tudo, irmãos, parece um pouco monótono, mas é importante para a gente entrar na história, a vida de Elias. Após a morte de Onre, quem assume o reinado é seu filho. Quem era o filho de Onre? A nossa história começa a partir de agora e a gente começa a estudar o livro de Elias a partir deste momento. Eu fiz aquela introdução para a gente inserir na história Elias. O filho de Onre chamava Acabe. Acabe casou com Jezabel. A história conta que Jezabel era uma mulher perversa, maligna, filha do demônio, a Bíblia relata. E Jezabel era uma mulher que tinha um poder total sobre o seu marido. Acabe era um reino de saia, era um rei de saia, porque quem mandava, quem dava as ordens, quem fazia com que tudo acontecesse era Jezabel. E Jezabel, ela era filha de Etebaal. Quem era Etebaal? Etebaal era o que introduziu a adoração a Baal. Quem era Baal? Baal era o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus da terra, o deus da colheita, o deus que mandava a chuva. Olha só a situação que aquele povo, que até poucos anos era um povo que conheceu e que viveu toda a história, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus mostrou, aquele povo agora era um povo que adorava bezerros de ouro, era um povo idólatra, e agora era um povo que acreditava que as suas colheitas, que a chuva que caía do céu, que tudo era responsável e tudo era dado por um Deus chamado Baal. Deus manda na hora H Elias. Quem era Elias? De onde surgiu esse profeta? Por que Deus mandou Elias na história? Elias, o significado do seu nome, no hebraico significa, na língua hebraica, significa Elihá. Ou seja, Deus é Jeová. Deus é Deus e não há nenhum outro Deus acima de Deus. Então o seu próprio nome já tem uma força, seu próprio nome já diz alguma coisa, já manda o recado. Sua origem, de onde que ele é? Elias era de Tisbé, por isso que é Elias o Tesbita. Eu falei no começo da minha aula. Tisbé fica na região de Gileade, próximo da Transjordânia. Tisbé era uma cidadezinha, segundo os historiadores, de uma terra muito sólida, meio pedregosa, de um local onde os homens eram rudes, uns homens que trabalhavam na roça, uns homens que trabalhavam na labuta do dia a dia, eram homens queimados pelo sol. Segundo os historiadores, Elias ele carregava na sua face, no seu corpo, as marcas de um homem que era altamente rude, grosseiro, tinha a pele totalmente queimada pelo sol, era um homem forte, ereto, e era um homem totalmente temente a Deus. Ou seja, Deus tira de Tisbé, uma cidadezinha lá que hoje a gente nem mais encontra no mapa, um rei que se apresenta um profeta que se apresenta para um rei,
que é mandado por sua mulher, uma mulher sanguinária, uma mulher maligna, para falar aquilo que Deus manda dizer àqueles governadores. Eu falei de onde que era sua origem, e uma coisa importante, irmãos, que Elias, ele chega e ele manda o recado, ele não titubia. Lembrem que Jezabel era adoradora de Baal. Jezabel introduziu ao povo israelita a adoração a Baal. E a chegada de Elias é uma chegada como um raio. Ele, segundo a Bíblia e segundo a história, ele adentra ao palácio real, ele não pede licença, ele não avisa quem ele é, ele adentra ao palácio real e fala, e quando ele chega ao trono, onde estava sentado Jezabel e Acabe, ele diz assim, ó, vocês são adoradores de Baal, vocês acreditam que Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da terra, é o Deus que manda chuva, é o Deus que faz acontecer. Eu estou aqui em nome de Jeová. Eu estou aqui em nome de Deus. E estou lhe avisando que a partir de hoje não mais cairá chuva sobre a terra, nem mesmo o orvalho molhará as plantações. Seu gado, seus rebanhos, suas plantações, tudo vai se secar. Os rios, tudo vai se secar, até que pela minha palavra enviada por Deus, eu mande chover. Ele vira as costas e vai embora. Conta-se a história que ele vai para uma caverna, onde ele é alimentado por corvos e tem uma mina de água que o abastece para sua sede. Esse é Elias. Elias é um homem que chega, que não se preocupa com o que virá ou o que viria a acontecer. Ele chega, ele manda o seu recado e ele sai. Nós temos vivido um momento, irmãos, de grandes dificuldades de nos expormos e de falar aquilo que é verdade. Nós vivemos em um momento da nossa sociedade, do nosso mundo, em que a gente concorda com muitas coisas, em que a gente tem dificuldade de falar a verdade, em que nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, em uma igreja coletiva de muito mimimi, em que quando você conversa, ou quando você expõe a sua opinião, muitas vezes a sua opinião não é bem aceita. Nós trabalhamos muito em sermos parceiro ou estarmos bem com todo mundo. E Elias vai totalmente ao contrário. Elias entra na história, chega e fala a verdade. Ele não vai com meio termo. Ele não vai com medo do que iria acontecer. Ele não vai como um príncipe falando baixo. Ele é rude. A palavra diz que ele é até um pouco grosseiro. E Deus o escolheu porque precisava, naquele momento da história, de um homem rude, de um homem grosseiro, muitas vezes, de um homem de boca dura, palavra dura, para confrontar aquele momento terrível em que o povo estava vivendo. Um momento de adoração, de prostituição, de desvio da palavra de Deus, de desvio da busca de Deus e de adoração à idolatria. O nosso livro nos mostra algumas características desse profeta. E a primeira lição nossa vai falar sobre estando na brecha. Então a primeira aula nossa do nosso livro, colocando-se na brecha. E aí, irmãos, eu queria rapidamente com vocês, até para não ficar muito cansativo, tirar 3 lições de um profeta que fica na brecha. Primeira lição que nós aprendemos de um profeta que fica na brecha é que Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Deus buscou Elias numa cidadezinha que hoje a gente nem mais poderia pensar ou imaginar, em Tisbé.
Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Seria uma repetição vã eu falar que nós estamos vivendo tempos difíceis. Todo mundo obviamente que tem vivido, tem passado por esse momento, tem se superado neste momento, tem buscado novas formas de se adaptar a este momento, e Deus está te buscando para falar que você é especial e que Ele tem uma missão e uma tarefa para você. Não duvide da soberania e do poder de Deus. Deus está te chamando para que você seja a bênção onde você está. Elias saiu da cidadezinha e foi falar com os governadores, arriscando a sua vida. Ali mesmo ele podia ser morto, naquele mesmo momento, obviamente. Ali mesmo ele podia ter sido preso, mas ele vai e dá o recado que Deus te manda. Nós temos total oportunidade, irmãos, de falar desse nome, de pregar esse nome, de viver esse nome, mas nós, muitas vezes, nós temos medo, nós omitimos. Então, nosso desafio, estudando esse profeta tão maravilhoso, esse profeta que tanto nos ensina, primeiro, não fugir da verdade. Obviamente que nós temos várias formas de falar a verdade. Obviamente que nós não podemos aceitar que coisas que às vezes são colocadas no nosso meio, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, coisas que desagradam a Deus, nós temos sim que nos posicionar, nós temos sim que falar, nós temos sim que ser boca de Deus hoje mesmo, no mundo que Deus nos mandou, no local que nós estamos inseridos. Portanto, em primeiro lugar, Deus te escolheu para que você fale da palavra dele aonde você está inserido. Seja no seu condomínio, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, ou enfim, aonde você está, fale desse amor de Deus. Proclame esse amor de Deus. Mostre esse amor de Deus. Infelizmente, nós temos visto e acompanhado que muitos cristãos, eles se envergonham de Deus, eles não falam de Deus. Eles omitem até mesmo que alguém os identifique como servos de Deus. Mas Deus, pelo contrário, e como mostra a nossa primeira lição, Ele te escolhe porque você é especial e porque você tem uma tarefa para cumprir aqui sobre a face da terra. Você sabe qual é a sua tarefa. Você sabe aquilo que Deus te chamou. Portanto, faça-o valer a pena. Segundo lugar, irmãos, a gente aprende que os métodos de Deus normalmente são surpreendentes. Deus não escolheu um exército para destruir Jezabel e Acabe, poderia ter escolhido. Deus também não escolheu um príncipe que tivesse uma boa palavra, uma palavra meiga, que fosse ali de mansinho para ter conversado com Acabe e Jezabel. Deus escolheu Elias, um cara até então grosseiro, um cara de pouca cultura, um homem que trabalhava no campo. Ele escolheu esse homem para que esse homem estivesse de frente com aqueles dois governantes e falasse aquilo que Deus queria que eles falassem. Você podia estar pensando, e você e eu? O que Deus quer da minha vida? Deus tem um projeto para você, minha irmã, dentro da sua casa, como serva, como mãe, como esposa. Deus tem um projeto para você, meu irmão, como um profissional dentro do seu trabalho, sendo diferente no seu trabalho, não mentindo, não pressionando, não usando de má fé, não tentando derrubar o seu colega de trabalho. Deus tem um projeto para você, meu jovem, na sua faculdade, não se misturando com aqueles outros jovens que bebem, que fumam, que se relacionam, que mantêm sexo variados. Deus tem um projeto para você ser diferente. Para você mostrar que
Ele escolhe pessoas que pareçam para nós, para nossa mente finita, coisa assim, não é possível. É esses que Deus escolhe. Então faça a diferença. Mostre que Deus tem um propósito na sua vida. Davi, quando chegou para os seus irmãos e falou que ia lutar contra Golias, seus irmãos riram dele. Josué, quando foi derrubar as muralhas com a trombeta, riram dele. Talvez as pessoas riam de você, da sua capacidade, mas saiba que Deus está te olhando e Deus sabe do seu potencial. Basta que você cumpra aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E em terceiro e último lugar, para que a gente consiga atingir esses dois passos, nós temos que nos colocarmos diante de Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus. Nós temos que buscar a esse Deus. Nós temos que responder aquilo que Deus tem falado conosco. E para isso, irmãos, não existe nenhuma outra forma a não ser a nossa intimidade com Deus. Nós temos falado aqui desses momentos que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, e nós temos tido muito tempo agora para buscar, para orar, para ler a palavra, para nos prepararmos para a grande batalha que nós vamos enfrentar após a pandemia. Nós temos que estar preparados. Mas isso a gente tem que ter intimidade. Intimidade é uma coisa que a gente se busca tendo contato diário. Intimidade a gente não consegue intimidade com nada, fazendo as coisas de vez em quando ou de quando em vez. Não vai conseguir. Intimidade se consegue quando a gente tem proximidade, quando a gente tem amor, quando a gente quer estar perto, quando a gente quer estar junto. O que eu peço, meu irmão, é que você aproveite as oportunidades, que você busque intimidade com Deus. De nada vale a gente aprender, a gente estudar. Nós aprendemos na última revista sobre a graça. De nada vale a gente aprender sobre graça se a nossa vida não tem graça. De nada vale a gente aprender sobre a vida de Elias se esse homem não fazer nenhuma diferença na nossa vida, de forma que nós possamos tentar imitá-lo em buscar a verdade, em falar a verdade, em tentar fazer aquilo que ele nos mostrou que era o certo, que era o que? Mostrar Deus para o mundo, mostrar o que é certo e o que é errado. De nada vale. Elias, aquele bronco, surgido no lugar nenhum, que de repente pisa na página histórica, é uma testemunha viva do valor de uma vida completamente dedicada a Deus. Um homem desconhecido que veio de um fim de mundo qualquer, chamado para se levantar contra o mal, no mais violento, turbulento e decadente dos tempos. Dê uma olhada em sua volta. As necessidades ainda são grandes e Deus ainda está procurando pessoas. Vou terminar lendo Elias 17, 1-7, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passando dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus procura homens
e mulheres que estejam na brecha. Que você, meu amado irmão, possa se colocar na brecha, possa estar dia a dia buscando a esse Deus, para que Deus te use poderosamente, como usou Elias. Deus não tem critérios para escolha, irmãos, que nós humanos temos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que você tenha um ótimo final de tarde, que possamos estar juntos, preparados para a adoração do culto à noite, e que Deus assim nos abençoe para a honra e glória do nosso Deus. Amém.